Olá, pessoal. A gente na aula passada fez exercícios sobre o tronco do cone, né? Já expliquei o tronco do cone. Hoje nós vamos estudar a esfera. A gente pode obter a esfera na rotação, por exemplo, de uma semicircunferência. Não estou com o Google SketchUp instalado aqui. Eu andei mexendo nesse computador, ajeitando ele, e aí eu tive que desinstalar uns programas. Mas se eu pegar uma semicircunferência e eu rotacionar essa semicircunferência, né? E eu fazer a rotação dessa semicircunferência, a figura que eu vou obter será justamente uma esfera. Ou seja, se eu rotacionar essa semicircunferência, a figura que eu vou obter da rotação é o que a gente chama de esfera. Bom, então vou desenhar aqui a esfera e colocar os elementos da esfera para a gente trabalhar da mesma forma que a gente trabalhou com as outras figuras. A gente trabalhar com os elementos, depois de identificar os elementos, calcular a área total da esfera, depois de calcular a área total da esfera, calcular o volume, e aí a gente vai fazer uns exercícios para praticar, certo? Então, vou desenhar aqui a esfera. Irei colocar os elementos da esfera. Quais são os elementos da esfera? Primeiro, a esfera vai ter o raio de qualquer parte da circunferência, de qualquer parte da esfera até o seu centro. O que a gente vai ter é o que a gente chama de raio da esfera. E assim como as outras figuras, a gente conseguir calcular a área total, a gente também pode calcular a área total da esfera. Área total da esfera. A fórmula para o cálculo da área total da esfera é área igual a 4πr ao quadrado. Então, você só precisa do raio da esfera para conseguir calcular a sua área total. Por exemplo, calcule a área total de uma esfera de raio 8 centímetros. Bom, se a esfera tem um raio de 8 centímetros, eu aplico a fórmula e consigo calcular a sua área total. A área total da esfera vai ser 4π vezes o raio ao quadrado. Nesse caso, o raio é 8 vezes 8 ao quadrado. Ou seja, a área vai ser 4π vezes 64. Então, aqui a gente conclui que a área da superfície da esfera, né? Vou botar aqui a área total, mas chamar de área da superfície da esfera é igual a 4π vezes 64, que é 256π centímetros quadrados, já que o raio foi dado em centímetros. E assim como a gente calcula a área total, a gente pode calcular o volume, mas vamos trabalhar um pouco aqui com a área da superfície da esfera ainda. Vou pegar aqui mais um exemplo. Calcule a área da superfície da esfera obtida com a rotação da figura a seguir.
Então, eu vou desenhar aqui a figura que vai ser rotacionada para se obter a esfera. E o eixo essa é a semicircunferência que vai ser rotacionada para se obter a esfera. E aí eu vou dar a informação. A informação é: considere a área da semicircunferência da figura. Vou botar como figura. A área da figura plana igual a 36 pi centímetros quadrados. Ok? Então vamos lá. Daí dessa rotação vai sair uma esfera. Eu preciso saber qual é o raio dessa semicircunferência. Por quê? Porque se eu souber o raio dela, eu automaticamente vou saber o raio da esfera. Então, meu primeiro passo é descobrir o raio da esfera. Porque eu só consigo calcular a área da superfície da esfera se eu souber quanto vale o raio dela. Eu sei que a área dessa semicircunferência aqui é 36 π. E a área de uma circunferência qual é a fórmula para a área de uma circunferência? A fórmula para a área de uma circunferência é π vezes o raio ao quadrado. Porém, eu não tenho uma circunferência completa aqui, eu tenho a metade dela, então sobre 2. Essa área eu já sei quanto é que dá. Dá 36 π. Então, 36 π é igual a πr ao quadrado sobre 2. Cancela e cancela. O que nós vamos ter é 72, né? 2 vezes 36 é 72, é igual a r ao quadrado. Ou r é igual a raiz de 72, que não tem exata. Você querendo, você pode simplificar. R igual a 6 raiz de 2. Mas tanto faz. O r ao quadrado é que nos interessa. Eu não sabia o raio que essa esfera, ao obter, iria ter, mas agora eu sei. Quando eu rotacionar e eu obter uma esfera, eu sei que o raio dessa esfera, que daqui para cá, vai valer a raiz de 72 ou 6 raiz de 2, tanto faz. Então, eu tenho informação suficiente para calcular a área da superfície da esfera. A área da superfície da esfera será calculada como 4π vezes o raio ao quadrado. Eu nem preciso colocar raiz de 72 ao quadrado, porque aqui já me diz quanto é que vale o raio ao quadrado. Ó. O raio ao quadrado é igual a 72. Então, a área é igual a 4π vezes 72. 4 vezes 72 dá 288. Então, a área da superfície da esfera é 288 π centímetros quadrados. Bom, a gente pode calcular a área e a gente também pode calcular o volume da esfera. Enquanto a área da superfície pega só a área total ali da casca da esfera, o volume pega tudo, essa superfície e tudo que está dentro dela. Vou desenhar aqui uma esfera. O raio é a peça fundamental, é a peça importante que a gente utiliza tanto para calcular a área da superfície da esfera, como para calcular o volume da esfera. O volume da esfera é calculado da seguinte forma: volume é igual a 4/3 de πr ao cubo. 4/3 de πr ao cubo é a fórmula para se calcular o volume da esfera. Sendo R o raio da esfera. E aí, se eu vou até a outra ponta da esfera,
O que eu tenho não é o raio. O que eu tenho é o diâmetro da esfera. Né? Daqui para cá é o diâmetro. Então vamos ver aqui um exemplo. Calcule o volume da esfera porque botei esse E maiúsculo. O volume da esfera de raio 6 centímetros. Bom, se eu já tenho raio, eu tenho informação suficiente para calcular o volume. O volume será, então, V igual a 4/3 de π vezes o raio ao cubo. Então, o volume será igual a 4/3 de π vezes 6 ao cubo, é 6 vezes 6 vezes 6, certo? 6 vezes 6, que dá 36, vezes 6 dá 216. Bom, 216 dividido por 3. 216 dividido por 3 vai dar 72, tá certo? Então, aqui a gente vai ter 4 vezes volume igual a 4π vezes 72. Eu fiz essa divisão aqui, ó. 216 dividido por 3 dá 72. 4 vezes 72 é 288. Então, o volume é igual a 288 π centímetros cúbicos. Professor, por que os resultados sempre estão aparecendo com π? O π não vale 3,14? Vale. O π vale 3,14. Mas você só vai substituir o π por 3,14 se por um acaso os itens não tiver nenhum número com π do lado. Ou se a questão disser para você usar o π igual a 3,14, igual a 3,1 ou igual a 3. A questão não dizendo nada, você não precisa mexer com esse π. Você deixa aí e vai levando ele até o final da resposta. Vou até colocar aqui para que vocês não esqueçam. A gente tem, nesse caso aqui, o R é o raio, o D é o diâmetro, certo? Raio, diâmetro, e a gente considera π no geral igual a 3,14, mas a gente só faz o uso dele tendo a exigência da questão para que se use o π igual a 3,14. Não sendo assim, você vai deixando o π aí até o final da questão e deixa ele lá, certo? Do ladinho nas contas. Vamos ver mais um exemplo sobre volume. Calcule o volume de uma esfera que tem a área da sua superfície igual a 16 π centímetros ao quadrado. Bom, para que eu possa calcular o volume de uma esfera, eu preciso ter o raio dessa esfera. Então, eu não consigo fazer nada enquanto eu não tiver o raio dessa esfera em mãos. A única coisa que eu sei é que a área da superfície da esfera, segundo a questão, é 16 π. Bom, mas a fórmula para a área da superfície da esfera é 4πr ao quadrado. Então, 16π, que é a área da superfície da esfera, é calculado fazendo 4 vezes o π vezes o raio ao quadrado. Nesse caso aqui, podemos cancelar o π com π, então o que vai sobrar é
16 igual a 4r ao quadrado. Passando 4 para o outro lado, r ao quadrado igual a 16 dividido por 4. 16 dividido por 4 vai dar 4. E a raiz de 4, não vamos botar mais ou menos, porque estamos trabalhando aqui com geometria, não existe medida negativa aqui, né? Então, r é igual a raiz de 4, e a raiz de 4 é igual a 2, então o raio é 2 centímetros. Pronto. O raio era o que estava faltando, o raio era o que faltava para que eu pudesse calcular o volume da esfera. Agora que eu tenho o raio, não há nenhum problema. É só ir direto para a fórmula do volume. A fórmula do volume é volume igual a 4/3 de πr ao cubo. Ou seja, volume é igual a 4/3 de π vezes o raio encontramos igual a 2. 2 ao cubo. 2 ao cubo é 8, então volume é igual a 4/3 de π vezes 8. 4 vezes, não vou simplificar com o 3 de baixo, porque nenhum dos números de cima, nem o 4, nem o 8 é divisível por 3. Então, teremos que o volume dessa esfera, 4 vezes 8 é 32, 32π sobre 3. Como a unidade de medida é o centímetro, centímetros cúbicos. Então é isso, pessoal. A nossa aula sobre a esfera, ela vai ficar por aqui. Nas próximas aulas, a gente vai continuar trabalhando com a esfera, mas com as partes da esfera. Então a gente vai ver a calota, vai ver a cunha, né? Então a gente vai ver os pedaços, as partes da esfera. Mas só que isso só virá nas próximas aulas, depois que a gente fizer mais exercícios sobre esfera, depois que a gente assimilar o conteúdo de esfera, fixar bem esse conteúdo, é que a gente vai estudar as partes da esfera. Então é isso, a nossa aula de hoje fica por aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau.